Parceiro de missão, seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa noite, meu querido amigo Romani, meu mentor de coração. Como é que estão as coisas por aí? Tudo excelente. Melhor agora que estou falando com você. O Ricardo é uma pessoa Coisa boa, satisfação. super alto astral. Inclusive, se um dia você estiver triste, meio cabisbaixo, conversa com o Ricardo, que vai te deixar bem. Só pelo jeito de falar, né? Ó, gratidão, gratidão. O Ricardo, eu vou apresentar brevemente o Ricardo. O Ricardo é um parceiro de missão aqui do Instituto. Ele é coach também. Ele trabalha também na área de administração, um excelente profissional. E uma coisa legal, gente, é que o Ricardo ele foi juntando tudo o que ele viveu, a história dele, as habilidades dele com o coaching, com a hipnose transformacional. E é uma excelente pessoa. Outra coisa é que o Ricardo participou da primeira turma online que aconteceu em 8 encontros, né, Ricardo? Foi bem mais profundo ainda, bem legal aqui da hipnose transformacional. Quem está lá no movimento talvez já tenha conhecido o Ricardo de alguma forma, vendo o rosto dele nas aulas que estão lá dentro da plataforma. E, Ricardo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade também. Gratidão. E quem é o Ricardo? Se apresenta aqui para a gente. Bom, vamos lá. Um pouquinho que você resumiu. O Ricardo, ele é natural aqui de Uberlândia, 47 anos, casado, 2 filhos, e era um cara cheio de bloqueios e limitações. Muitas crenças, e sempre fui muito estudioso, muito, muito, muito. E com essas questões de estudar, eu comecei a entender algumas coisas, porque eu nunca, para falar a verdade, nunca passei dificuldade. Nunca tive dificuldade. Ser família classe média, era algumas coisas regradas, mas não de passar dificuldade. Sempre consegui estudar, ter bons resultados, fiz faculdade, fiz MBAs, fiz vários cursos. E eu sentia algumas coisas as quais eu não prosperava. Eu via pessoas prosperando e não entendia o porquê de eu também não prosperar, sendo que eu me dedicava, eu estudava. Então, assim, o apanhado foi que eu comecei a fazer alguns levantamentos e um dia eu passei, eu fiquei desempregado. E fui num desses feirões que existem sobre emprego, aqui em Uberlândia, no CDL. Eu cheguei lá e assisti uma palestra, era uma coaching, eu nem sabia o que era isso na época, não sabia, não tinha ideia do que era o coaching. Sentei lá e assistindo, achei muito interessante. Ela fala, a minha formação, eu tenho 30 anos de experiência na área comercial. Então, eu tenho uma formação muito forte em cima de área comercial. Tanto que um dos primeiros produtos que eu criei foi dentro dessa área, só que depois ele foi tomando um corpo muito maior. E aí ela virou no meio da palestra, falou, não, inclusive, tem muitos profissionais que a gente tem muita dificuldade de encontrar. Eu estou buscando um supervisor comercial já tem mais de 6 meses e não acho. E eu estava todo arrumadinho, né, camisa social. Eu levantei no meio lá de 120 pessoas. Falei, como que é? Então, se você está procurando, hoje seus problemas acabaram. Estou aqui. Ela assustou. Só que o coaching, ele gosta dessas atitudes. Eu não imaginava. E ela falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, você está com o seu currículo aí? Eu falei, não, eu vim aqui para buscar uma oportunidade. Falei, então nós vamos conversar depois dessa palestra. Saí de lá empregado. Legal. Na verdade, eu fui para fazer a entrevista, aí sentei com as pessoas, e depois disso eu fiquei com esse negócio na cabeça, porque a entrevista com ela foi um negócio surreal. Ela fez o disco, né? Fez o disco e fez a parte da roda da vida para avaliar o equilíbrio, as questões, e me deu um diagnóstico. Falou, olha, realmente você tem um perfil. E eu falei, poxa, eu nunca fiz isso. E fui atrás. Aí foi quando eu encontrei o meu primeiro mentor, que na verdade foram 2. Que eu também não entendia o que era mentoria. Eu falei, oxe, vamos avaliar. Aí, o meu primeiro mentor, ele tem um instituto que chama Tetra Coach, que é o Adriano Lachowski, com o Andrei Ferraz, que é da IbraGS. Eles vieram para Uberlândia, e como eu estava desempregado,
eu não tinha um colchão financeiro. Aí eu lembro que era alto valor, era caro, não era barato um curso de coaching. O meu curso foi de 6 meses, foi um curso completo. Aí eu peguei e falei, gente, o que eu posso fazer para fazer esse curso? Ó, o André eu já conhecia, era da família, ele me chamou num canto e falou assim, cara, eu preciso de 20 pessoas. Não, acho que era 15 ou 20, eu não lembro, assim, que tem um tempinho. Eu sei que eu fui, eu dava aula na época de faculdade, eu coloquei 20 pessoas no curso, ele foi lá e me deu uma ajuda de curso para me fazer, eu consegui fechar o curso. Ou seja, consegui trazer para mim uma coisa que eu queria, não fiquei ali de vitimismo, eu já estava utilizando algumas ferramentas sem mesmo saber, inconscientemente. Entrei para o coach, comecei a encontrar algumas questões assim que me incomodaram. Falei, gente, estava doendo aquilo, porque estava muito fácil de enxergar. E eu vendo aqueles bloqueios, as crenças, né? E até então não estava entendendo o que era. E eu comecei a trabalhar isso. Então eu comecei primeiro no auto-coaching. E eu comecei a atender algumas pessoas, inclusive eu atendi até dentro da empresa, na sala de reunião da empresa, uma pessoa que estava perdida. E ela começou a deslanchar. Falei, opa, é o caminho, que legal, é isso que eu quero. Achei. Só que eu comecei a ver que com o coaching, ainda eu estava bloqueado em algumas coisas. Um dos maiores bloqueios que eu tinha, Romani, era a questão financeira. Era muito pesado para mim. Eu tinha muita dificuldade com isso. Eu sabia fazer o dinheiro, mas eu também, da mesma forma que eu fazia, eu esbanjava. Como eu falei, eu nunca passei dificuldade, mas eu também não segurava. E aí eu descobri, eu comecei a tratar essas questões do coaching, apaixonei pela questão da inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional, eu tive pela primeira vez num seminário que eu fiz com um mentor, o Polozzi, né, que eu passei por ele. Depois fiz outros cursos com ele, como mestre dos palcos, que eu já gosto muito de palco, gosto muito de falar. Então, quer dizer, foi um destravamento muito maior. E aí eu conheci você a primeira vez, mas te confesso assim, não dei tanta importância. Falei, pô, eu tô com um problema muito maior que eu preciso resolver. Dentro da inteligência emocional, eu conheci o Sidney Crispa, que é um coach financeiro. Nós ganhamos com ele, dele, um webinário, que a gente fazia de graça. Falei, vou fazer. Fiz esse webinário, comprei o curso, fui para Vinhedo fazer o DMI, Desperte Milionário Interior. Nesse DMI, foi tanto desbloqueio, foi uma coisa tão surreal, que eu saí de lá parceiro dele. Já fiz 4 seminários com ele. Uberlândia e São Paulo. Nós fizemos juntos. Eu entrei com a minha parte comercial, com a ferramenta comercial que eu tinha, que ela era um embriãozinho. Hoje ela virou uma outra ferramenta totalmente diferente. E aí eu comecei a entender e conseguir enxergar mais algumas coisas e vendo que eu tinha outros bloqueios. E eu comecei a estudar muito mais sobre isso e caí nas questões de PNL e hipnose. Foi quando eu falei, vou procurar mais sobre isso. Consegui chegar até você, porque eu tinha o seu contato da Lorena. E aí surgiu justamente e até um paralelo aqui. O Ricardo, ele não veio do curso gratuito como muitos de vocês vieram para o movimento. Ele me conheceu em um evento que estava acontecendo. Ali ele pegou o contato e continuou contando aí para o pessoal. E aí eu falei, poxa, agora eu quero fazer a hipnose. Por quê? Eu entendi que mesmo eu tratando das ferramentas de coaching, fazendo todo o processo, eu poderia acelerar o desenvolvimento das pessoas, que é através da quebra de crenças e a eliminação e ressignificação de bloqueios. Falei, poxa, é isso que eu quero. E, como se diz assim, a gente, não é que a gente que escolhe o mentor, é o mentor que escolhe a gente. Então, quando você foi conversar comigo, na época que a gente trocou uma ideia dentro do seminário, aí você falou, você vai gostar, você já tinha plantado uma sementinha. E o contato foi simplesmente para me falar, cadê? Onde que eu passo o cartão que eu tô dentro? Entendeu? E foi isso que aconteceu. E aí, um paralelo em toda essa história é muito simples, né? O que eu busco para mim hoje? O que é o que o Ricardo quer fazer da minha vida?
É gerar essa transformação. Então, quando você falou assim, Ricardo, eu tô montando uma equipe para a gente gerar o movimento transformacional, eu não pensei duas vezes. Eu fui um dos primeiros a aceitar. Eu falei, eu estou dentro. Eu estou contigo para o que precisar. E a gente não teve tanto esse contato depois disso, pela questão da pandemia, mas eu sempre acompanhando, sempre indicando. E hoje mesmo a gente teve no nosso grupo, né, que a gente tem um mastermind ali, tirei uma dúvida. Então, é isso que é o que eu quero, é ajudar cada vez mais pessoas, elas estando conosco ou não, entendeu? E arrebanhar essas pessoas para que a gente cresça. E aí, eu te faço uma pergunta, né? Porque a gente veio hoje também para transbordar um pouquinho de conhecimento. E aí eu vou falar assim, poxa, que a gente gosta de fazer, né? Se nós sabemos o que nós precisamos fazer, por que nós não fazemos? Está tudo dentro dos nossos bloqueios e nossas crenças. E quando eu comecei a identificar isso, eu falei assim, gente, eu preciso ajudar mais pessoas e eu só estou buscando mais ferramentas. E eu comecei a agregar essas ferramentas comigo. E quando eu comentei que o meu produto, ele chama Superando Metas. A nossa vida são metas. Você tem metas de pessoas para que você tem que atender. Você tem metas de venda dos seus produtos. Você tem metas que você tem que cumprir para que todo o seu processo ele flua. Eu tenho metas na minha empresa que eu tenho que trazer resultados, porque os resultados que eu trago vêm para mim. Então, tudo na nossa vida é baseado em metas. Então, eu posso capacitar, seja uma pessoa na área comercial, através do meu produto, ou um profissional, igual eu dei atendimento para pessoas que são advogados, escritório de advocacia. E aí eu comecei a entender algumas coisas que são muito óbvias e simples, que as pessoas deixam passar batido. Que muita gente me contrata e fala assim, Ricardo, eu preciso que você trabalhe com os meus colaboradores. Só que você chega na empresa, não são os colaboradores que estão com problema. O problema vem de cima. E aí você tem que trabalhar com as lideranças, com os gestores, com os donos. Se você fizer o trabalho com eles, o resto tudo dissemina. E aí eu comecei a entender um pouco mais. Porque quando a gente começa eu busquei muito o meu autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue entender todos esses bloqueios, todos esses problemas e essas crenças, fica muito mais fácil entender as outras pessoas. Você que é um estudioso da mente humana, né, que eu gostei muito disso, eu suguei cada pedacinho daqueles vídeos que você colocava. Eu usei muito, principalmente aquele vídeo que você troca de roupa. 100% de quem eu mostrei não conseguiu ter a percepção de que você estava com uma roupa e depois estava com outra. As pessoas não estão ligadas, elas estão muito fora. E aí eu comecei a pesquisar. E olha o tamanho do mercado que nós temos. 98% das pessoas do mundo são alienadas. Elas seguem modinhas e tendências. 2% das pessoas, elas têm domínio sobre si e conseguem ter a plenitude. E eu pensei, poxa, eu tenho que conseguir trabalhar isso e ajudar muito mais pessoas. E uma coisa legal que você falou sobre isso, eu estava até refletindo sobre isso com a Lorena. A Lorena ela chegou e falou assim, nossa, Romani, antes da gente ser casado, a gente morar junto, lá em casa era muito comum. Eu chegava em casa, tava o pessoal assistindo novela e era isso, e passava o dia, trabalhava, chegava no final do dia, alguém ligava a TV, tava assistindo novela, na hora que via, o dia tinha acabado e começava de novo. E eu tô dando esses exemplos aqui, porque vocês que decidiram participar dessa live, quem tá aqui assistindo essa live, já tá fazendo uma coisa diferente. Já tá pensando, caramba, eu tô investindo em mim, no meu desenvolvimento. O Ricardo, ele foi uma pessoa que lá dentro do curso ele teve em todas as aulas. Ele teve presente em todas as aulas, do início ao fim do curso. E ele sabe disso, é muito conteúdo. Foi muito conteúdo, foram aulas densas. E não é só questão de conteúdo, né, Romani? A gente começava às 7 horas e até meia-noite. Extrapolou o horário, ninguém queria parar. Quem estava presente sabe disso, que o conteúdo foi denso. E Ricardo, para quem não conhece, vamos falar um pouquinho também de ser uma melhor versão.
O que você acredita que é a ligação que pode dar a hipnose transformacional com pessoas que desejam se tornar uma versão melhor delas mesmas? E até para quem não conhece também a hipnose transformacional, você poder explicar um pouquinho. Todo começo depende do permita-se. Se você se permitir, você começa a ter a sua transformação. Eu estava assistindo uma live ontem da Mamusca, da Nilva, onde tinha uma parte, no final ela falou assim, ela passou por uma hipnose, né? Acho que foi o Rick, foi anteontem, o que estava com você ontem na live lá. Uhum. E aí, ela falou assim, ó, nossa, que momento bom, eu me permiti estar nesse momento. Então, para que você tenha a transformação, o primeiro passo é você se permitir. E aonde que entra a hipnose nesse processo? A hipnose transformacional, ela é uma ferramenta extraordinária, porque ela trabalha toda a questão onde as pessoas não conseguem acessar, que é o seu subconsciente. Muitas vezes, até a questão de bloqueios e crenças, as pessoas até tiram alguns bloqueios sozinhas, apenas mudando a convivência. Porque você deu um gancho aí. Antes de casar, a gente chegava em casa, aí o pessoal ligava a TV, a gente assistia novela. Então, assim, aquela máxima que sempre as pessoas brincam, né? Você é a média das 5 pessoas. É isso aí. Se eu mudar a minha convivência e começar a conviver com pessoas que me puxam para cima, alguns desbloqueios ocorrem apenas com essa convivência. E a gente está falando muito de desbloqueio, falando muito de questão de crença, mas não é ruim. Né? Você sabe que isso não é ruim. Os bloqueios, eles são uma defesa do nosso cérebro. É um sistema de segurança. Porque o cérebro ele não quer gastar energia. E aí, quando você se depara com um bloqueio, que você teve esse bloqueio durante um período, né, o cérebro fala assim, não, eu não quero que você passe por isso. Ou seja, isso é o amor do cérebro por nós. Ele quer nos prevenir de passar por problemas. E parece estranho, mas é isso. É simplesmente o amor, só que ele bem canalizado, ele bem direcionado, ele traz resultados extraordinários. E aonde que entra a questão da hipnose? Na ressignificação. Que a gente trabalha buscando esse bloqueio, tirando a parte onde ele vai te paralisar e te impedir de crescer, ressignificar para que ele te impulsione. Então, todo o processo que nós trabalhamos, desde que, fique bem claro, a pessoa se permita isso, porque se ela não se permitir, também tudo bem, ela quer ficar naquele momento, a gente respeita, a gente quer ajudar, mas a gente respeita esse processo dela. E aí a gente tem alguns pontos. Por que a hipnose ela é importante? Porque a gente tem períodos, né? A psicologia explica muito isso. Eu aprendi algumas coisas com você e te ouvindo, seguindo alguns passos que você fala, que eu falo muito na questão dos setênios, né? Que é os períodos de 7 anos, que o ciclo dos 7 anos, né? Que do 1 aos 7 anos a gente quase não absorve nada, a gente não pega ali problema, crenças, bloqueios, só se for uma coisa muito grave, muito séria, a gente não absorve, né? Onde que a gente absorve muito mais? Do 8º ano para frente, que é o segundo ciclo. Do 8º ano até os 14 anos, é onde nós formamos 80% dos nossos bloqueios e crenças. E aí, estudando um pouco mais depois dessa questão de hipnose, para entender, né, que aí eu puxei muita coisa de PNL, avaliei muitas coisas, até para sentir, porque muitos dos nossos problemas que nós trazemos para nós, eles estão ligados às nossas emoções. Então, se falar assim, 99% são nossas emoções, que foi uma coisa que a inteligência emocional me ajudou assim, extremamente. Foi fantástico. E eu aprendi muito com isso. Eu chutava o pau da barraca muito fácil. Eu perdi a paciência muito fácil. Hoje, eu consigo ter um autocontrole muito grande. E aí eu fui pesquisando e estudando. E aí eu cheguei num ponto que me assustou. 80%
dos nossos bloqueios, ele vem da figura paterna. Ele vem da paternidade. Isso aí me pegou assim, muito forte. Porque um dos bloqueios que eu tirei, que eu passei por vários processos para tirar muita coisa. Ainda tem coisas demais que a gente tem que trabalhar constantemente. Constantemente. Estou até pensando em dar um pulo em Patos para a gente fazer alguns processos de ressignificação. Mas tem muita coisa interessante. O que eu comecei a notar? É que esses bloqueios que vêm do pai, a gente tem algumas fases. Questão assim, ó, pai ausente, pai autoritário, o pai escasso ou o pai abusador, né? Se alguém estiver assistindo e tiver algum desses 4 pais, assim, níveis de pais, pode ter certeza que tem um bloqueio dessa questão do que vem da paternidade. E aí, quando a gente passa depois dos 14 anos até os 21, a gente absorve muito pouco e dos 21 para frente é quase que mínima a absorção desses bloqueios. E aí eu fui entendendo e fui começando a ver as pessoas e entender que alguns processos que elas passavam, igual a gente conversou muito, pessoas com tique nervoso, pessoas com uma autoestima muito baixa, tudo relacionado às emoções. E eu pude ter a experiência, quando eu participei dentro do curso, que eu fiz um processo com uma das alunas, que hoje ela fala, até hoje ela manda mensagem para mim, do quão enriquecedor foi. Então, mexeu mais ainda comigo. E isso tocou lá dentro. Eu falei, gente, eu preciso explodir essa informação, essa transformação, porque a gente consegue realmente, que é a missão do movimento, né, fazer um mundo melhor a cada dia para se viver, que é o que a gente precisa fazer, é o que a gente tem que buscar. E eu comecei a estudar cada vez mais as emoções. Por quê? Tudo que nós vamos entrar com a hipnose transformacional, nós chegamos no ponto da emoção. E aí eu tenho que conseguir trabalhar ela de uma forma que eu consiga moldar, ressignificar, para que a pessoa se livre daquele sentimento, aquela emoção ruim. E aí o resultado ele é fantástico, ele é muito grande, ele é transformador realmente. A gente fala em questão transformadora, mas ele é muito enriquecedor para a pessoa que participa e para nós. A gente aprende muito com um processo desse. É muito grande. E uma coisa legal que o Ricardo falou, gente, olha que poderoso isso. É entender que na própria história da pessoa está a força dela. Quando você trabalha com a hipnose transformacional, não é que a pessoa vai ter amnésia e nunca mais vai se lembrar. Não, é porque agora ela passa a se lembrar de uma forma que aquilo traz força ao invés de dor. Então, onde estava aquele sentimento de rancor, de mágoa, de frustração, agora tem outro tipo de sentimento preenchendo. Quando vem aquela cena ou aquelas memórias que um dia limitaram, agora elas são transformadas. Por isso também tão transformacional. Ricardo, você pode compartilhar com a gente algum tipo de exercício que você já fez com a pessoa, como você talvez tenha ajudado alguém, seja no dia a dia, seja alguém que você fez algum tipo de intervenção que você ajudou utilizando dessas técnicas? Olha, eu tenho 2 cases que foram os primeiros, a gente nunca esquece, né? Eu tenho uma amiga que é muito próxima a gente, é uma excelente profissional e médica. Ela é médica e com a pandemia, o início da pandemia, um dos principais sentimentos e um dos mais fortes que nos paralisam é o medo. Esse é um dos mais fortes e que impedem de nós podermos ser a nossa melhor versão e usufruirmos das coisas boas aqui da Terra. É o medo. E aí, ela entrou em contato, eu contei, né? Estava naquela missão de se fazer as atividades e atender, fazer o atendimento em algumas pessoas para que a gente treinasse. Eu entrei em contato com ela falou, olha, Ricardo, eu estou com muita dificuldade, muito bloqueio, muito medo de atender pessoas pela questão da pandemia.
estou com medo de me contaminar e estou com medo de transmitir isso para minha família. Eu falei, você se permite eu fazer um processo com você de hipnose, a gente fazer uma sessão e eu te dar um presente hipnótico? E aí foi muito além, não foi só a questão da indução de Dave Elman, muito pelo contrário, eu fui muito mais além, né? E no final eu fiz um trabalho com ela e com o marido, né? O marido foi para outras questões de dores na coluna, e ela ficou muito marcante, porque no outro dia eu perguntei para ela, ela falou, não, Ricardo, não tem problema, tô aqui, tô fazendo a clínica, tô atendendo normalmente. Então, isso para mim foi assim, enriquecedor. E eu brinquei num dia da aula, falei assim, olha, eu tô aqui em casa, tô tentando fazer com a minha esposa, ela tá correndo de mim mais que tudo, ela tá com medo, eu vou chamar ela aqui, que ela tá falando que vai dormir, não vai voltar. E aí eu peguei, um dia, eu deixei, não forcei. Um dia ela tem enxaquecas muito fortes. E ela estava num dia muito pesado. Eu falei, deixa eu fazer com você um procedimento e a gente tentar, né, tirar essa dor. Se permita isso, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E ela se permitiu. E eu consegui extrair a dor dela naquele momento. E ela começou a entender muito do processo. Ela também vem nessa missão comigo. Ela fez a formação em coaching, está com o Master Coaching já pago. Então, se ela vem comigo, né, e ela interessou na questão da hipnose, ela formou em pedagogia agora, ela fez outra formação, se formou em pedagogia, está estudando psicopedagogia, uma pós. Eu falei para ela, olha, a questão da hipnose é interessante. Ela assistiu com você já os vídeos do treinamento? Coloca ela para depois assim. Ela ainda não, mas ela vai assistir. Eu vou fazer com ela um processo para que ela consiga organizar e assistir, porque eu tenho certeza que ela vai deslanchar. E aí um dia, com essa pandemia, a empresa havia me dado férias. E eu comecei a estudar com minha filha aqui em casa. E ela não tem aquele foco. Uma criança de 4 anos, ela fez 5 agora. Ela não foca na questão do exercício. Eu fui lá rapidinho, dei uma pesquisada ali, falei, eu vou fazer uma hipnose rapidinho, para dar um foco nela. Rapaz, nós ficamos 2 horas estudando. E eu falei, que legal. E aí, dentro da empresa, eu mandei os vídeos, né, para você, que eu fiz com o pessoal, para que o pessoal entendesse. Eu fiz as técnicas básicas de grudar as mãos, a técnica dos livros e balões, grudar os pés, esquecer o nome. Fiz essas técnicas e fiz também já uma... Agora, peraí, deu branco aqui. Quando eu faço a regressão. Eu fiz a regressão, a técnica da regressão, né, na aula prática. Eu fiz uma regressão de uma pessoa que estava com dificuldade para a questão de dirigir, tirar a carteira. E depois eu fiz da regressão, eu fiz a ponte para o futuro. Que foi depois eu quero até saber do resultado. Eu vou mandar uma mensagem para ela, perguntar se ela já tirou a carteira, porque a pandemia atrapalhou tudo, né? Então eu não sei. Mas eu quero ver se deu tudo certo, se foi interessante. Mas toda essa questão da hipnose aliada a outras ferramentas, porque tudo isso, Romano, a gente depende de inúmeros fatores. A pessoa, além dela se permitir, ela também tem que fazer a parte dela posterior. Aí a gente tem as ferramentas de ancoragem, que a gente pode trabalhar. E eu vendo tudo isso, eu comecei a estudar, eu encontrei uma coisa que me ajudou muito. Que eu comecei a estudar essa questão da mente, eu cheguei até a aromaterapia. Você vê, me ajudou a ancorar. Eu fiz algumas gravações de auto-hipnose para mim, de ancorar. Eu ouvi algumas que você havia feito e modelei para mim algumas coisas com a minha voz, a velocidade. Eu não gosto muito devagar, eu gosto mais rápido, né? Porque, igual a gente fala no curso, tem pessoas que gostam que você... Tanto que eu falo um pouco mais rápido, porque as pessoas elas conseguem absorver também. Se você fala muito devagar, torna-se monótono. Então, são essas técnicas de apresentação que a gente vai usando e eu acostumei.
E eu, gravando, eu consegui fazer ancoragem. Eu descobri, através dos óleos, né, os óleos essenciais, que eu conseguia ancorar. Tinha lugar que eu não conseguia ouvir a auto-hipnose. Então, o que eu fazia? Eu punha aquele cheiro no difusor, ouvia a auto-hipnose, lembrava daquele cheiro gostoso, já fiz até com alimento, tá? Comer um chocolate, alguma coisa boa, lembrava aquele... Eu pegava o chocolate, estava numa tensão, tudo, eu mudava. Meu estado de espírito mudava. Que são as âncoras que eu comecei a fazer e começou a dar certo. E aí, eu até brinco, né? Nós gostamos tanto desse tipo de coisa, que aí minha esposa começou até a comprar esses olhinhos. Ela falou, nossa, que legal. E a gente começou a fazer. E eu vi que isso agrega em todos os trabalhos que a gente faz. Então, tudo que eu comecei a fazer com a questão do coaching, que eu comecei a fazer linkando com a inteligência emocional, fazendo a mentoria financeira, a qual fiz, chegando na hipnose transformacional, linkando com outros fatores, aromaterapia, o PNL, que eu comecei a estudar igual um louco para entender muito a questão de ancoragem, né, que a gente aprende muito na questão da hipnose, me ajudou muito. E aí virou uma ferramenta monstruosa. O Superando Metas, ele foi agregando valor a cada coisa. Então, hoje, eu consigo trabalhar tanto uma pessoa que queira prosperar, quebrar suas crenças, os bloqueios, a dentro de empresas, organizações, criar climas melhores, difundir, disseminar coisas para que elas consigam ter um direcionamento. Então, isso para mim foi fantástico. Olha que legal. Então, perceba, o Ricardo, ele já estava com ferramentas para ajudar a pessoa. Eu gosto de dizer assim, imagina um prédio. Às vezes a pessoa está no térreo e quer ir para o terraço. Ele já conseguia ajudar ela a ir para os próximos andares, só que às vezes tinha umas pessoas que estavam ainda abaixo do solo ali, abaixo do estado base. Então, às vezes a pessoa estava na garagem, no subsolo, e não estava conseguindo sair. E com a hipnose transformacional, além de você ter mais facilidade para ajudar essa pessoa a subir ali para o térreo, você consegue alavancar de forma ainda mais rápida a velocidade que ela vai para o terraço. De forma extraordinária. Faz sentido isso, essa metáfora aqui que foi dita do prédio? Total. Só para você entender uma outra questão que é muito simples, né? Quando a gente começa a trabalhar com pessoas, elas se prendem a coisas muito pequenas. Eu vou dar um exemplo. Por que de coisas muito pequenas? Que elas podem se tornar grandes. Eu imaginava assim, ó. Eu não quero trabalhar mais para ninguém. Eu quero trabalhar por conta própria. Só que é um ledo engano. Hoje você trabalha para quem? Para pessoas. Uhum. Você trabalha para pessoas. Então você nunca vai deixar de trabalhar para ninguém. Você vai ter o seu negócio, você vai ter o seu transbordo, que ele é muito maior que o seu negócio, mas você nunca deixa de trabalhar para as pessoas. Você sempre vai trabalhar. E quando eu comecei a entender isso e a ressignificar isso, a minha responsabilidade aumentou cada vez mais. Porque por que eu busquei cada vez mais ferramentas? E outra, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. A chegar num nível desse, o quão eu já coloquei atrás de valor, em dinheiro, para você chegar num nível desse. As pessoas, elas não querem pagar o preço. Então, é tudo uma questão de se permitir e tomar decisão, ter ação. E muitas vezes elas não vão porque alguma coisa impede dela sair dessa zona de conforto. Porque a vida, ela não é... A gente tem problemas. Fala assim, o Ricardo tem alto astral. Mas é porque eu me obrigo a estar em alto astral o tempo inteiro. Porque se eu, a única pessoa que é responsável pelos meus sentimentos, o que vai me afetar, o que vai me atrapalhar sou eu. E tem coisas que afetam, tem coisas que atrapalham. Mas numa dimensão tão pequena do que era antes, que passa minutos, já sumiu. Uma coisa que eu também gosto de dizer, não é os problemas também que vão ficar menores, é que você aprende a lidar com eles com tanta maestria, que aí é como se tivesse ficado maior. E aí dá a impressão que os problemas são menores. Até uma coisa, tem gente que fala assim, não, mas a vida para mim é tão difícil. Acredite, todo mundo tem o seu desafio.
Eu vou dar um exemplo. Todo mundo tem... Essa é uma crença, esse é um bloqueio de escassez. A vida, para mim, é muito difícil. Está com um bloqueio de escassez, ou pior, né? Um bloqueio, até um bloqueio de autoestima. E aí, quando a pessoa fala isso para mim, opa, vem aqui, vamos conversar. E a gente começa a entender a mente da outra pessoa. E realmente elas não vão, você sabe? Quantas pessoas já passaram, né? Eu já conversei, elas não vão para frente. E uma coisa legal, até para entender, eu vou falar em termos financeiros, mas eu não quero que... A Sandrinha, pois aí, ó, admito que tá difícil eu sair da zona de conforto. Vem conversar com a gente, Sandrinha. Conversa. Tudo depende, o primeiro passo de você. Depois, tudo entra nos trilhos. E uma coisa, quem é o responsável por mudar a própria vida é a própria pessoa. O profissional, ele pode ajudar, ele pode acender a luz do quarto escuro, mas quem tem que caminhar é a própria pessoa. Você pode até acender a luz, mas se a pessoa não quiser dar o primeiro passo, dar o segundo passo e continuar dando os próximos passos, tá entendendo? É como se a pessoa, antes da hipnose transformacional, ela estivesse andando num quarto escuro. Agora ela acendeu a luz, só que ela precisa continuar dando esses passos. Por isso que é importante continuar em evolução permanente. Por isso é importante, por exemplo, o movimento transformacional com conteúdos lá para a pessoa poder se renovar, se atualizar e assim por diante. Procurar processos também de terapia, procurar de alguma forma se desenvolver. Uma coisa legal aqui, que até para pegar em números aqui, sobre o que o Ricardo falou, que eu achei bem interessante, às vezes a pessoa também fica assim, cara, os desafios para mim estão grandes. Gente, todo mundo tem os seus desafios. Eu vou falar em número financeiro, mas eu não quero que vocês pensem em número financeiro só, é só uma metáfora. Poderia ser falado sobre relacionamento, poderia ser falado sobre saúde ou qualquer área da vida, mas falando sobre termos financeiros para ficar mais claro. Talvez, se tem uma pessoa que está querendo fazer os primeiros R$1.000, ela tem o desafio de entender como ela vai conseguir R$1.000 por mês. De repente, uma pessoa que quer fazer 5.000, o desafio é outro, mas ela tem os desafios também, e ela também está se sentindo, caramba, eu preciso. Aí tem aquela pessoa que está fazendo 50.000, e ela tem os desafios, porque ela não entendeu como que é possível fazer 500. E ela tem os desafios dela, e ali cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cara, mas tem um cara lá que tem 1 bilhão e ele tá com desafio também. E outra, é entender que tem mais responsabilidade ainda. Aquilo que o Ricardo falou, nossa, então eu tava pensando, vou dar um exemplo da questão de empreender. Quem pensa em empreender para pensar assim, cara, eu vou parar de prestar conta para alguém. Na verdade, você vai começar a prestar conta para muito mais pessoas. Você começa a prestar conta para todos os seus colaboradores, você começa a prestar conta para as famílias, seus clientes, de forma muito mais ampliada. Quem está pensando, eu vou ter um negócio porque eu não presto conta, pelo contrário, aí que você começa a prestar. Quanto mais responsabilidade você traz para você, mais poder você traz para você. Isso é importante, ficar cada vez mais claro. Falar lá no movimento. E é a questão da abundância, né, Romano? É onde acontece a abundância e o transbordo. É isso. E ali, gente, é pensar forma de crescer todos juntos. Inclusive, ter pessoas... se eu tô lá no movimento, melhor forma, coloca lá na comunidade. Nós juntos somos mais fortes. O Romano não consegue mudar o mundo sozinho. Por exemplo, lá no movimento tem eu, tem o Ricardo, tem o Renato que está aqui, tem outras pessoas que fazem parte e tem gente muito capacitada que pode também te dar outra coisa. Tem gente falando assim, cara, como é que eu posso ter uma luz? Aí, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tá assim, nossa, eu queria trabalhar o medo. Aí eu pergunto, você assistiu a aula lá que fala sobre medo? Não. Então, será que você queria mesmo? Ou você meio que queria? Tá entendendo? É importante trazer essa clareza aqui. O Ricardo, ele teve que pagar um preço. Ele estava nas aulas. Ele consumiu muito dos conteúdos. Ele foi, assistiu várias, eu lembro, ele consumiu pra caramba. Até hoje, eu escuto a sua voz, tem dia que parece que você está falando comigo o tempo inteiro. Estão entendendo isso, pessoal? Então, não foi uma mágica que eu cheguei lá e Ricardo, beleza, agora você vai começar cada vez, vai criar o processo lá do Superando Metas. Ele teve que fazer o Superando Metas acontecer. Nós até conversamos sobre, mas ele que teve que entrar em ação, ele teve que fazer acontecer. Eu ajudo com clareza, eu ajudo com ressignificação, mas ele pôs em movimento. Isso é importante também trazer essa clareza. Opa.
Vamos fazer uma analogia simples. É muito simples. Eu gosto muito das analogias. Eu dei aula por 9 anos em faculdade, então eu gosto muito disso. Olha só que interessante. Você tem seu celular. Se você deixar de atualizar o software do seu celular, o que acontece? O que acontece? Cada vez mais, ele vai ficando pesado até chegar num ponto que ele vai travar. E nós também somos assim. Se nós não tivermos em constante evolução, nós vamos ficando para trás. Chega num momento que você não vai conseguir resolver nada, você trava. O seu cérebro ele toma conta de você e te paralisa. Então, por isso, essa questão da constante evolução. A gente tem que buscar ler. Talvez você aprofunda mais um determinado assunto. A vida, eu costumo dar um exemplo, que a vida ela é igual um mosaico. Tem coisas que você estuda agora, ela não faz sentido. Só que você pega aquela pecinha do mosaico e coloca ela num cantinho. Aí amanhã você estuda uma outra coisa. Você já pegou uma outra peça. Passou um determinado período, aquilo vira um mosaico lindo, maravilhoso, que foi o que aconteceu comigo. Algumas coisas que eu havia estudado, ferramentas que eu nem utilizava. E depois elas foram fazer sentido. E aí elas começaram a fluir e me potencializou de uma forma que me ajudou muito a chegar a ser o que eu sou hoje. E eu tenho muito mais assim clareza, muito mais facilidade de entender. Tem hora que eu começo a rir. Os meninos da empresa sabem disso. Porque a gente, como é comercial, passa muito estresse, é muito desgaste. Tem hora que eu tenho um amigo nosso que é comercial, não vou citar nome, se ele estiver assistindo, ele vai saber. Ele fica nervoso, ele franze a testa, e aí a gente, com a leitura corporal, já vê, pô, o cara tá com raiva. Eu entro na sala rindo, ele olha e fala, vem você de novo. Mas, poxa, para! Gastar energia com isso não vai te trazer nada. Vamos canalizar a energia para coisas boas, para que vão trazer resultados para nós. E é isso que a gente faz com que as pessoas consigam enxergar. É canalizar essas coisas ruins que elas têm aqui dentro para potencializar, para trazer coisas boas. Transformar em uma coisa que seja visível e te traga boas energias. É isso que a gente busca. E aqui teve até uma fala aqui do Luiz, que ele falou assim, por exemplo, nossa, eu tô começando, mas tem hora que eu fico inseguro porque eu quero decorar todas as falas do exercício. Você não precisa decorar todas as falas do exercício. Você tem que errar rápido para aprender rápido. Eu vou dar um exemplo. Quando o Ricardo pegou, ele foi fazer talvez a técnica para ajudar a esposa com a dor de cabeça. Às vezes ele muda um monte de coisa ali, mas funciona. E vai ficando cada vez mais nele. Você pode ir usando mais sua criatividade. E outra. As nossas experiências, Romani, elas nos trazem feeling, que é muito interessante. Eu assisti todos os seus vídeos, todos. Eu vi muito feeling de experiência sua, que foi te trazendo, muitas vezes, aquilo ali, falou assim para mim, poxa, eu tenho a minha forma que pode dar resultado. E eu não decorei nada. Tanto que se você pedir para mim fazer qualquer coisa agora, sem eu estudar, eu consigo chegar em qualquer momento, qualquer lugar, a partir daqui do zero. Por quê? Porque eu entendi o conceito da hipnose transformacional. Eu entendi o que ela pode fazer para as pessoas. Então, através disso, eu consigo fazer. A minha primeira sessão, eu vou ser sincero, muita gente fala assim, nossa, eu fiquei com medo. Nossa, eu senti uma paz, porque eu sei que aquilo ali é para ajudar. E aquilo ali me deu segurança. Então, foi muito interessante. Olha isso que o Ricardo falou. Olha que poderoso isso. Sabe o que vai gerar ansiedade? Se eu pensar que é sobre mim. E não é sobre mim, é sobre o outro. Eu tô olhando para o outro e tô pensando nele. Eu não tô pensando em mim. Se eu ficar pensando, cara, será que eu? E de repente eu começo a ter algum desafio. Agora você olha para o outro e pensa, cara, essa pessoa aqui pode ser ajudada. E eu vou dar o meu melhor. Eu tô sendo sincero, eu vou dar o meu melhor. E vamos ver o que acontece. Se eu errar dessa vez, quer dizer que da próxima vez vai ser melhor também. E cada vez melhor. E, gente, todo mundo vai. Vocês acham que mesmo eu fazendo intervenção, você acha que tem momento que eu não passo desafio? Eu passo. Só que isso me dá aprendizado. Nós somos seres humanos.
O Ricardo, gente, nós somos seres humanos. Só que você vai desenvolvendo. Uma coisa interessante que aconteceu quando a teoria cognitivo-comportamental começou a ser mais desenvolvida. Um dos precursores, o Albert Ellis, ele começou a falar assim, cara, eu sou meio travado para falar em público. Basicamente, eu estou resumindo um pouco a história, mas basicamente isso, eu sou meio travado para falar em público. E ele se pôs um desafio, que ele iria conversar com 100 pessoas estranhas na rua. E quando ele foi falar com as pessoas, é óbvio que a primeira pessoa, ele se sentiu meio ali, porque ele era travado, ele tinha essa crença. Por exemplo, talvez o Ricardo se sentisse bem desde a primeira pessoa pela autoconfiança dele, mas não era o caso do Albert Ellis lá naquela época. Mas ele se sentiu incomodado na primeira vez, só que ele tinha se proposto uma meta. Até o Ricardo falou do superando metas. Então ele não ia parar até dar 100. Você acha que depois de 100 pessoas, quando ele chegava para falar com alguém, ele sentia aquele mesmo desconforto? Não. Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Outra coisa interessante, Romano, que eu aprendi com isso. Eu sempre tive facilidade de falar em público, sempre gostei. Igual eu falei, quando eu comecei a dar aula, era um sonho meu transbordar conhecimento, mudar as pessoas através do conhecimento. Era isso que eu queria. E eu cheguei, o meu sonho era ser professor universitário. Cheguei, ótimo, perfeito. E eu comecei a entender, as pessoas elas não têm medo de falar em público. Elas não têm medo. Elas têm medo de falhar em público, que é a questão da autoaceitação. As pessoas têm um bloqueio, elas precisam ser aceitas. E o medo em falar, aí você tem que trabalhar isso com elas. Eu já peguei várias alunas que ficava vermelho, o colo, o pescoço, porque não dava conta de falar, dava pânico. E eu forçava a apresentar de uma forma assim, eu ajudava, eu conduzia, como mentor mesmo, professor ali. Tinha aluna que faltava no dia da apresentação de fobia de não apresentar. E aí depois eu conheci a questão da hipnose, que a gente consegue trabalhar isso e tirar isso de uma forma muito simples, né? E aí eu sempre falo, as pessoas elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar. Isso é uma coisa que acontece comumente na maioria das pessoas. Eu até vi uma pesquisa recentemente, o pessoal fala assim, você prefere falar em público ou morrer? 90% falou que queria morrer. Tem uma pesquisa mesmo que é interessante. Essa pesquisa foi feita no Fantástico, inclusive, que foi analisando o que mais gerava medo nas pessoas. E o mais incrível que ficou no topo da lista foi o medo de falar em público. E depois tinha o medo de morrer, tinha medo de águas profundas e outros. Mas ou seja, a pessoa, estou falando no geral, muita gente prefere estar no caixão do que ser o cara que vai dar o discurso sobre o que está acontecendo ali. Aí eu consegui a pessoa, se ela me perguntar, vamos supor, uma pessoa que me pergunta, você já viu um pitch de 10 segundos? Pitch de 10 segundos é uma frase quase, né? Não, eu viro para a pessoa e falo assim, Ricardo, o que você faz? Eu falo, não, as pessoas que vivem no futuro, elas são ansiosas. As pessoas que vivem no passado são depressivas. O meu papel é te colocar no presente e fazer você dar resultado. Boa! Olha que legal. Acabou. Entendeu? É isso que é o Ricardo. E é isso que eu faço para mim. Muito bom. Eu não tenho mais preocupação lá e o meu passado foi aprendizado. O que eu vivo é agora. Então vamos canalizar aqui. Olha que legal isso. Olha que bonito isso que o Ricardo falou, gente. Isso conecta muito. Ele encontrou uma forma de passar a sua mensagem. Isso é muito poderoso. Isso é simples até para colocar na descrição do Instagram, hein, Ricardo? Você já pode... isso é bem legal. O futuro gera ansiedade, o excesso de futuro. Lógico que a gente tem que pensar sobre o futuro, mas se eu ficar com aquele excesso de futuro, eu vou ficar ansioso. Se eu ficar com aquele excesso de passado, é óbvio que eu tenho que lembrar e honrar a minha história, mas se eu ficar só ali nas coisas que aconteceram no passado, eu estou vivendo ali de problemas que aconteceram ou não estou conseguindo viver o agora. O papel é fazer você se conectar com o presente, com o que está acontecendo agora, para você viver a sua melhor versão, como nós estamos falando aqui. Olha que legal. Perfeito. E o que seria a melhor versão de uma pessoa, na sua visão? Sobre isso. A melhor versão é quando você consegue estar centrado e ter paz. Porque quando você está centrado e tem paz, você consegue enxergar com mais clareza
e absorver as oportunidades que a vida lhe traz. Você conseguir viver o melhor da Terra na sua atualidade. O melhor que a Terra tem para te proporcionar na atualidade. Essa é a melhor versão. Olha que legal isso. Ser a sua melhor versão. Teve umas pessoas que colocaram aqui, Amado, eu estava achando que eu era mais segura, dominadora de oratória, mas eu estou me sentindo insegura para iniciar a desenvolver nesse curso. Ó, Malo, uma estratégia. Assiste, você pode assistir a aula mais de uma vez se você quiser. Tem as aulas. Se você, eu não sei se você já faz parte do movimento. Se você não está no movimento, cara, continua acompanhando aqui as aulas gratuitas no Instagram e tal. Agora, quem está no movimento transformacional, você tem a comunidade para te ajudar. Fala como você está se sentindo, que de repente alguém pode te falar e te ajudar e te dar alguma orientação. E é muito maior do que só o Romani. Outra coisa, você ouvir mais de uma vez a aula se for necessário. Isso é muito legal. E tem exemplos práticos. Quem está no movimento sabe disso. Tem exemplo de eu fazendo atendimento com a pessoa, eu destrinchando o atendimento, tudo que eu fiz. Você pode ir lá e assistir mais de uma vez. E o Ricardo, por exemplo, que é do movimento transformacional, cara, vocês têm acesso à mesma aula que ele assistiu, que ele começou a colocar em prática, e não só ele, a mesma aula que o Renato aqui assistiu, que está aqui do movimento, que a gente fez a live, e outras pessoas. Gente, o conteúdo tá lá, só você pegar e colocar em prática para quem é do movimento, e inspirar, eu falo isso toda a aula praticamente, inspira conhecimento e inspira atitude. Tem um amigo meu que está aqui, ele acabou de mandar uma mensagem. Foi um caso engraçado, foi bem no início. Ele está aí, ele vai saber quem é. Ele falou, não acredito nessas coisas, não. Você vem cá, senta aqui. Fiz toda a indução, falei, tá tudo bem. Aí fui fazendo, não tá nada, não. Ele teve resultado sem ele ver, porque eu fiquei olhando o que eu queria que acontecesse. E eu consegui. Ele ficou por um período, ele tinha um tique que ele ficava tenso, ele mexia. E aí eu consegui, ele diminuiu bastante. Por que nós não zeramos? Porque ele não deu continuidade. Eu falei, rapaz, você melhorou e nem viu o que aconteceu com você. Você estava fazendo de difícil, mas você conseguiu acessar o que precisava. E aí deu certo. Pessoal, olha uma coisa legal. Para quem é do movimento, eu vou gravar uma aula bônus explicando como você pode fazer um primeiro atendimento. Explicando passo a passo, isso aí vai ser um bônus. Mas olha que interessante, já tem lá N estratégias e técnicas. Por exemplo, você pode utilizar da hora da transformação, com 10 passos, você pode utilizar da ferramenta de autoavaliação ali, da roda da vida, da ferramenta de autoavaliação. Você pode utilizar, fazer uma regressão, se você quiser, já tem como fazer. Eu posso utilizar da purificação dos sentimentos. Eu posso utilizar de ajustar a identidade da pessoa para ver os rótulos que ela coloca sobre si, os novos rótulos que ela deseja. Eu posso trabalhar a purificação dos sentimentos, a física dos sentimentos. Eu posso trabalhar a técnica das caixas, entre várias possibilidades. E para entender bem prático aqui, gente, é conectar com a pessoa. O segredo tá estabelecer o rapport, eu conectei com a pessoa. Logo em seguida eu vou trabalhar ali ressignificando, gerando clareza. E ali eu vou tendo melhoria contínua, eu vou tendo feedback para ver melhoria contínua. Beleza? Tá ficando mais claro aqui? E, gente, já tem lá na plataforma. Quem assistir, por exemplo, a primeira aula do curso, que está lá na aula ao vivo, que inclusive o Ricardo fez parte, tá lá o passo a passo, eu passando essas técnicas para ele. Por que eu vou fazer e gravar de novo? Para entender, gente. Entende? Eu sou um ser humano, só que eu estou indo lá fazer. Se eu vejo, gente, tem gente precisando de ajuda, eu vou lá e faço mais uma vez, se necessário. Mesmo o conteúdo já estando lá. E isso é trazer a responsabilidade. Se eu pensasse, cara, o conteúdo já tá e beleza, vai lá. Não, eu ainda vou gravar de novo, porque eu gosto de inspirar pela ação. Eu tô fazendo. Então isso mostra que, caramba, se eu posso fazer, por que não você? Por que não você? É permitido dar tratamento sem curso de psicologia? É permitido trabalhar como terapeuta sem curso de psicologia, com certeza, com certeza. Aqui as pessoas perguntando. Ricardo, antes de finalizar, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas. Três, eu chamo de soft skills, ou qualidades, ou características, ou forma que você pensa, que você acredita sobre si, ou qualidades que fazem o Ricardo ser a pessoa que ele é de forma positiva. 3 coisas boas que o Ricardo tem.
O que você poderia falar para mim? Generosidade. Generosidade, o que mais? Vamos lá. Destrinchando o Ricardo. A forma de... Eu quero encontrar a palavra, assim, a questão da abertura, a empatia, pessoa aberta. Vamos pensar alegre. Pensa o que seria para você. Não, assim, porque questão assim, de estar aberto a ouvir. Ah, legal. Então, estar aberto a ouvir. Vamos colocar aqui. Estar aberto a ouvir. Aqui você falou generosidade e mais generosidade. E a questão, assim, a Rose falou... da doação. Eu estou disposto a doar mesmo. Contribuição. Contribuição. Olha que legal, então, aqui. Contribuição, generosidade, que está muito conectado ali, e esse estar disposto a receber, a ouvir o outro. Assim, olha que interessante. Então, está muito ligado ao contribuir. Olha que outras pessoas já colocando aqui, ó, a Rose já colocou disponível, já colocaram aqui para você fé, já colocaram empatia para você. O pessoal está te elogiando aqui, cara. Já colocaram companheirismo aqui para você, já colocaram um monte de coisa boa aqui, positivo. Então, Ricardo, o pessoal está gostando. Esses são os melhores feedbacks. Olha que bom, motivador. Ricardo, eu quero te agradecer por essa live de hoje. E como que o pessoal faz para encontrar você, para falar com você? Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Ricardo também. Se quiserem acessar o Instagram, né, ADM Ricardo Pereira. Vou colocar na descrição aqui também do vídeo. Isso, tá lá. E acessar os meus celulares. Se quiser colocar o meu contato, pode colocar, Romane. Você tem o meu contato, pode colocar. A pessoa que quiser falar por WhatsApp. Sabe o que eu recebo muito? Direct de pessoas que não têm coragem de se expressar e falar. Elas preferem chamar ou no direct ou WhatsApp. Tanto que eu estou usando muito isso nas minhas postagens. E aí eu começo a canalizar o sentimento da pessoa por ali. A entender o que ela está precisando por ali. É bem interessante, porque muitas não deixam comentário. Pessoal, dá uma salva de palmas, deixa coraçãozinho aqui pro Ricardo. Pessoal, quem é do movimento também, precisar de ajuda com qualquer coisa, até melhor, coloca lá na comunidade, o Ricardo tá lá, outras pessoas, a gente pode se conectar. Por exemplo, eu sei, aqui tem uma galera, a Suzy tá lá, o Renato tá lá. Olha o Leandro aqui, ó. O Leandro tá assim, ó, manda um abraço para mim e pro Lucenildo. Um abração para vocês, viu? Ô, Leandro, Lucenildo, obrigado, gratidão, hein? Opa, abraço aqui pro Lucenildo e também pro Leandro também. Um abraço do Ricardo. Pessoal, eu quero agradecer vocês. Coloca qual o seu insight dessa live de hoje aqui nos comentários. Já está no último minuto já aparecendo aqui para mim, para finalizar a live. Coloca nos comentários por que valeu a pena, quais os seus insights dessa live de hoje. E antes, nesse último minutinho, marca aí para você postar no seu stories que eu, o Ricardo, a gente reposta, beleza? Vou colocar o dedo para você marcar meu nome em cima do meu dedo aqui, ó. Marca aí o meu. Fala o seu Instagram de novo, Ricardo, para o pessoal te marcar aí. ADM Ricardo Pereira. ADM Ricardo Pereira, @Romane Souza. Pessoal, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Lembra, inspira conhecimento, expira atitude. Grande abraço. Gratidão, Ricardo. Ótima noite. Um abraço. Fique com Deus. Beijo a todo mundo que esteve com a gente. E precisando é só chamar. Um grande abraço. Valeu!